Não, absurdo. Eu fico imaginando quantos pontos de fuga tem as páginas dele. Puxa pra tudo quanto é lado. Sim. E até novamente para usar as ONUs, né? Não, olha essa. Assim, tipo, é onde são caras como esse, que depois eu olho o trabalho e falo que eu não vou desenhar. Dá até um desgosto. Ou então te anima, né? Você fala, se um cara desse consegue fazer de outro país, você pensa, puta, eu também consigo. Não, mas tem que pensar positivo. Vou tentar. É o segredo isso. Vou tentar. Mas é muito difícil, sabe? Ainda mais se tratando de um mangá. Eu acho que é um trabalho que demanda muito do autor. Ainda mais quando ele está produzindo totalmente sozinho. Né? Mesmo que ele tenha uma equipe, sei lá, talvez ele tenha uma equipe de arte junto com ele, que eu não acho que seja o caso. Eu também acho que não. Eu acho que ele deve no máximo ter alguém para aplicar retículos, né? Como o normal de autor, assim. Depois que ele fez muito sucesso. Aí ele começa a contratar mais gente para formar uma equipe de arte. Mas acho que agora, no começo, ele está sozinho. Também acho. E aí ele já estabeleceu mais uma conexão entre os dois personagens e você sabe que o caminho deles vai daqui pra frente é tratado de. Bom, acho que para dar um gostinho do que é o Radiant, agora a gente só pode falar para vocês comprarem, né, galera? Aqui dentro do estande, tá na loja da Panini, lojapanini.com.br. Já está no volume 2. Tá chegando o volume 2 aí. E a gente vai abrir para perguntas. Exatamente, alguém tem alguma pergunta? Lembrando que os mais criativos, os mais participativos levam o mangá do Radiant. O Nelson quer fazer uma pergunta, é isso? Aqui com o Nelson, ele já tem uma pergunta. Assim, queria saber quais são os passos que você tem que fazer para trazer um título para o Brasil e quais são suas expectativas sobre o mangá, já que o anime não foi tão grande aqui no Brasil. Existe algo que a gente chama de rodada de negociação. As editoras japonesas, em alguns períodos do ano, elas nos contatam com títulos que eles oferecem para licenciamento. Em outras ocasiões, nós sabemos de algum título que não veio na rodada de negociação e saímos procurando por ele. Seja por indicação de leitores, seja por conhecimento prévio, seja por saber que tem uma animação muito boa e que nunca foi licenciada. Então a gente faz uma proposta em cima desse que ninguém conheceu, que ninguém ofereceu. Os que são oferecidos, a gente avalia o portfólio, dá uma olhada para verificar se não tem nenhuma bomba no meio e dependendo do que vem, você já formaliza o contrato. Mas mesmo formalizando o seu interesse, não é garantia de que você vai adquirir aquele título. Porque aí não depende só da sua editora, nem de você pedir. Depende se outras editoras não estão oferecendo algo pelo mesmo título. A gente costuma falar que isso é um leilão. Às vezes ganha quem pagou mais, não é o ideal, porque, na minha opinião, isso encarece demais a obra, pode até inviabilizar a publicação dela no futuro. Vamos supor que o valor começa a levar. Acho que tem. Você vai ser obrigado a vender. Pergunta? E aí, É algo que influencia diretamente no preço. Inclusive, as pessoas perguntam, por que de um ano para o outro parece tanto um produto? Porque também o contrato vai ficando mais caro. Cada ano que passa, as editoras japonesas vão pedindo mais. Você não pega um contrato de 10 anos. Os contratos são renovados à medida que você acabou aquele período contratado. Às vezes você contratou por um ano. Porque era só o que eles permitiam, né? Você contratou, sei lá, 12 anos. Acabou. Não tem. Você vai renovar. Essa renovação de novo o jogo dos interesses. Ajuda a ter animação, ajuda pra caramba, ou a promessa de ter uma animação, mas não é fator determinante. No caso do Radiant, por exemplo, o anime dele realmente não foi tão popular, não fez tanto sucesso assim, mas estava disponível no Brasil, no Crunchyroll, e mesmo assim o mangá foi licenciado em muitos países, então é uma oportunidade que ainda não Panini aproveita oportunidades, né? A gente não pode deixar passar. Ele é avaliado com o seu desempenho de mercado fora do Brasil também, não só isso, qualquer outro título. Você sabe que, por exemplo, o título está vendendo que nem água no Japão. Ou seja, abre o olho.
Você vê que aquilo foi licenciado para outros 10 países. Vamos fazer alguma coisa. Então, isso são pontos que ajudam, são coisas que ajudam na hora de você fazer a proposta pelo título, dentro do grupo, começar, olha, esse título é bom por isso, vamos comprar? E aí você negocia com o licenciante. Depois de negociado, aí você espera a chegada dos arquivos, você espera a chegada do que a gente chama de sample, que são as cópias em idioma original, para você traduzir, para você editar, fazer a estrutura dele no Brasil. Desde o processo de contratar um título até ele já estar pronto na banca, é muito tempo. Então às vezes as pessoas falam, por que o anime está passando e o mangá ainda não está aí? Por exemplo, o próprio Shokugeki no Soma, a gente começou a negociação dele há muito tempo. Ainda ele não tinha sido anunciado no Crunchyroll, quando a gente começou. Eu lembro que na época que ele estreou no Crunchyroll, a gente ainda não tinha contrato e estava lá. Puxa, podia ser agora que a gente estava publicando, aproveitar esse momento. Não foi naquela época, mas agora saiu. Mas para vocês verem que às vezes o caminho é muito tortuoso. Às vezes, por outro lado, você contrata algo como Shingeki no Kyojin, que é muito rápido. E em menos de um ano você está com ele na mão já publicado. Em outros casos, 2, 3 anos, você às vezes nem lembra que fez proposta. De tanto que demora. Você acha até que já perdeu. Aí vem o e-mail do licenciante, olha, finalmente chegamos nessa parte, vocês fizeram essa proposta, está valendo? Aí você lembra de 3 anos atrás, a sua proposta era completamente diferente, porque o mercado mudou, você já mudou o formato do mangá, está trabalhando com um novo papel, nova estrutura. Aí você percebe que aquele produto deveria ser apresentado de outra forma, e não como meio tampo, mas como tampo. E aí você tem que renegociar tudo de novo, quando você está com zero. Não é só, tá feito, beleza, maravilha, vou publicar. Porque o mercado mudou. Nesse meio tempo, o que antes era legal, publicar meio tempo, todo mundo está fazendo, muito bom, muito legal. Aí o seu público muda o pensamento nesses 3 anos. Eles agora só querem um transemão, comprar. Aí você, ok, vamos refazer a proposta. Ou a defasagem econômica foi tão grave que você vai precisar reajustar. Eu estou fazendo negociação no Japão, não é só a telha de aumentar o valor. Mas aí, porque o contrato, quando vem também, já vem atualizado. Você vai pagar a hora, vai pagar os arquivos, já veio com atualização. Porque em 3 anos o dólar está mais o mesmo. 3 anos o dólar estourou. Aí você trabalha Só o dólar, né? A diferença do papel, de tudo. Claro, o papel é influenciado pelo dólar. O Brasil é o maior produtor de papel, mas a gente não faz a gente produz a matéria-prima, mas a gente não prepara o papel. O papel vem de fora. A gente manda para fora, ele é preparado e vem. As nossas empresas no Brasil só produzem a matéria-prima. O papel é produzido fora do Brasil. Isso é uma bizarrice, mas são as coisas que a gente tem que jogar hoje em dia. Depois de todo esse processo, o Brasil vem, a gente trabalha, Diógenes e equipe traduzem e diagramam, editam, aí vai para a gráfica, volta na gráfica. Os editores do Rage, a gente está até ali, inclusive. E depois de tudo isso, vai para a banca, livraria, shopping, todos os cantos que vão possíveis. Você pode adquirir, não vem. Mas é um processo muito demorado. E algumas coisas que influenciam para o bem e para o mal. Eu lembro que quando a gente decidiu para o Shingeki no Kyojin, que a gente falava, se fosse pela arte, a gente não comprava. Mas a história é muito boa. Explodiu o anime também. E aí o anime explodiu e foi algo muito maravilhoso, porque a gente já estava com a licença. A gente não sabia que o mangá, que o anime explodiria tanto. Não tinha promessa, mas a gente... vai que não dá certo. O mangá pelo menos a gente tem, a história é muito boa. Se o público comprar a história, maravilha. Se eles não gostarem, era um problema. Mas deu tudo certo, foi uma junção de fatores maravilhosa. Porque, como leitor, como fã de quadrinhos, o traço de Shingeki no Kyojin não é o que mais me agrada.
Não mesmo. Mas eu gosto dos conceitos, eu gosto da história, da narrativa, eu gosto da ideologia, da criação de personagens, cenário, background, uniformes. Um trabalho final de pesquisa, caramba. E aí você é conquistado pela história. Depois a arte vira um detalhe. É como, sei lá, o quadrinho americano, antigamente tinha que a Vertigo. Você comprava, não pela arte, comprava pelo roteiro, porque algumas artes, até, sei lá, o Sermão de 8 anos está melhor. E é propriedade. E o que valia, por exemplo, de sempre? Fala de um quadrinho americano. Você comprou no começo, a arte dele não era bonita. Ele foi começar a ganhar desenhista bom. Percebeu que ele já perceberam que estava acabando e vendeu muito bem. Aí, deixa esse cara desenhando sempre. Isso funciona para muitos tipos. Então, nesse caso, o roteiro de conquista. E, graças a Deus, teve uma ação fabulosa e a gente hoje pode estar publicando até o 27, né? É 27, né? Acabou de... Acho que foi para a reta final. Reta final de Shingeki no Kyojin. Eu tô aqui com o Will, ele tem 2 perguntas. Oi, Will. Beleza? O louco está mais na metade, passou da metade, correto? A segunda parte já terminou. Mostrou qual é o pensamento da terceira e última parte. Essa é a primeira pergunta. A segunda é sobre o Jojo Bizarro. Vocês conseguiram até a terceira parte, correto? A primeira parece que foi sucesso, a segunda está andando. Quando terminar a terceira, vocês já estão correndo das outras partes. Quando vier, vai vir assim um pouco mais rápido, mais rápido que essas, ou vocês acham que Olha, até agora, a perspectiva com o Jojo acabou. A gente acabou de terminar a segunda fase agora, que é o Phantom Lord. Não, minto, é o Battle Tennis. E daqui 2 meses deve começar o Starbase Crusaders, que ainda são 10 volumes, né? Então tem chão, acho, pra pensar em como vem o próximo. É que eu acho que depende muito do cronograma da editora, é isso, né? Porque tem muitos títulos. Mas a intenção é mantê-lo bimestral. A intenção é mantê-lo bimestral. Um acaso ocasional de aprovação ou gráfico pode influenciar nisso, né, porque às vezes não é tão rápido. Tem título que você manda para aprovação no Japão e ele volta às vezes no mesmo mês. Tem título que você manda e você até esquece que mandou, porque passam 3, 4 meses e você não vê a resposta. E aí de repente chega lá na tua caixa de e-mail, aprovado. Aí você para assim, quanto foi que a gente mandou isso? Nem lembro. Você volta lá atrás dos e-mails, só faz 4 meses, tá bom. Não é que se eu precisasse dele hoje, né? E Jojo também tem um detalhe, acho que a maioria dos mangás antigos tem esse detalhe, é que a gente não tem arquivos novos dele. Então ele tem todo um processo de retoque. A gente praticamente redesenha o mangá para poder vir da forma que vocês conhecem. E esse processo é demorado, mesmo a gente tendo uma equipe fantástica para fazer isso. Eu acho que se não fosse feito esse trabalho, ao contrário, viesse da forma como vem do Japão, todo mundo perceberia. E todo mundo criticaria, porque não estaria à altura da qualidade da edição. É algo que acontece com muito mangá antigo. Tá? Lobo Solitário existe. Lobo também é o mesmo processo. Lobo Solitário existe muito. E ele é escaneado. Ele é escaneado de uma forma, eu diria, muito porca. E não é só material publicado, isso acontece com material americano a roupa. Já teve vez da gente recusar material americano porque não tem qualidade para ser impresso. Você Não é chegar... produção, é porque os caras não têm os arquivos, às vezes. Eles escanearam de um gibi velho que eles tinham no estoque lá e tentam passar para você. Se você comprar e publicar com aquilo, o problema é seu, não é dele. Você aceitou. A gente tem garantido mais 10 volumes depois agora. Sim, que é a terceira parte. A terceira, e sim, a gente vai correr atrás dos contratos dos próximos. Quer dizer, na verdade isso já parou. Não é como se, meu Deus, vou esperar publicar os 10 para depois decidir fazer. Não. Isso é agora em real time. O Jojo está funcionando, então vale a pena investir mais em Jojo.
gente não vai parar. Mesma coisa que acontece com o Pokémon. A gente está fazendo por temporadas, mas ao mesmo tempo a gente está renovando. O Lobo Solitário, por exemplo, a gente está publicando aí, republicando no formato, e ele vai até o fim. Não tem por que parar. A gente teve sim que fazer um novo contrato, totalmente novo. Esquece aquela publicação que a gente fez 8, 10 anos atrás, né? Nossa, muito tempo. Nesse ano ainda não. E esquece que não foi publicado lá, né? No nosso caso, esquece aquele contrato japonês, vai fazer o solitário, começa tudo do zero. Mesmo que seja algo que a gente já publicou, pela própria editora. Mesmo vale, por exemplo, para um Dragon Ball. Mesmo que a gente relance agora, que está fazendo uma edição definitiva, é totalmente diferente mesmo. Não tem nada que garanta que você vai poder, inclusive algo importante, se a editora japonesa não quiser, eles não fazem com você. Ele pode simplesmente falar, não, eu não quero. Não, mas eu já publiquei há tantos anos, fiz 3 coleções. Não, obrigado. A gente vai fazer com outra pessoa. Sei lá, uma empresa de fora quer fazer, e a gente vai fazer por eles. Não é porque a gente publicou que é garantido que a gente vai fazer. Existe aquela questão da afinidade. Como você já fez, o trabalho foi legal, você não deu bancada para a editora, então você pode publicar de novo. Mas se você der uma bancada federal com eles, isso pode pesar na hora da sua renovação contratual. Uma coisa que a gente tem primado muito é isso. Sempre cantar as obras para que um dia a gente possa voltar a elas de uma outra forma. Ninguém é obrigado a comprar tudo de novo. Mas existe público e público. Tem gente que quer de um jeito, tem gente que quer de outro. Então você apresenta os trabalhos como o público quer. Uma coisa que rolou para Xeromu agora, mas a gente lançou, saiu esse ano passado. Passado, né, Silvio? Ano passado. É uma nova etapa, um novo público, às vezes você não está apresentando para os mesmos leitores, não é a mesma galera que comprou há 10 anos. O próprio Lobo, na verdade, nossa intenção é apresentar um clássico para um público novo. Porque talvez os adolescentes de hoje, a galera que curte muito mangá, que está muito envolvida com o movimento de animação japonesa e tal, de cultura, não conheceu o Lobo quando a gente publicou. Isso deve fazer uns 10 ou 12 anos. Acho que mais. Acho que mais. Foi um dos primeiros mangás da Panini. Junto ali com a Beat Girl, o Red, coisas que já ficaram até no link. Nossa, tem Beat Girl. Oi? A terceira parte do Lobo? Ah, garantido. Terceira parte do Lobo. Aquela cara dele. Não, é que isso, Acabei de saber também. a gente só espera, nesse caso é aquela coisa, a gente só espera que haja mais produção nesse caso, para a gente poder fazer a formalização. Interesse, é lógico que tem. O Renan tem uma pergunta. Oi, Renan, Oi, a Panini, interesse tem. a Panini trabalha tanto com mangás quanto com histórias da Marvel, DC. Eu queria perguntar qual foi a obra mais difícil que você teve a maior dificuldade de trazer para o Brasil e qual foi a sua estratégia para trazer ela. E também outra pergunta que eu queria sobre as obras mais antigas e vai ser trazido em formato digitais, tanto mangás quanto HQs, porque até agora estou vendo mais a proposta de mangás digitais do que de HQs. Bom, respondendo a última, sobre quadrinhos digitais, tá mais fácil, tá mais curtinha. A gente só não teve super-heróis ainda, porque não houve liberação contratual. A gente sabe escrever isso com Marvel e DC, são as nossas maiores publicadoras de quadrinhos super-heróis. E quando esses contratos saírem, a gente vai começar a ter quadrinhos de super-heróis publicados digitalmente. A gente já tem um plano de negócios, um plano editorial para isso, tanto da Marvel quanto da DC e de outras licenças. A gente já mandou, já submeteu isso para os licenciantes. A gente já teve um sinal positivo de pelo menos uma que aprovou
aprovou o plano editorial, mas não aprovou ainda o plano de negócios. Então, é etapa por etapa. Você faz o plano editorial, eles aprovam. Aprovado, maravilha. Mas não aprovou ainda o plano de negócios, que é saber quanto eles vão ganhar, o quanto a gente vai vender, como é que vai ser comercializado, em que plataforma. Essa é a próxima etapa. Mas eu digo que está muito perto mesmo. Até que a gente já separou, eu acho que uns 50 títulos de heróis. Eu falo título, não falo série, estou falando título mesmo. Tipo, sei lá, um título para mim equivale a uma série completa. Então, uma média de 50 títulos de heróis. Não posso falar nada agora de nenhum título para não comprometer as negociações lá à frente. Não é que o Levi Boca Grande foi que estragou tudo, aí vocês vão me xingar depois. Mas é bem por aí. O mesmo vale para mangás. No caso dos clássicos, aí é uma coisa de que a gente vai ter que negociar cada um individualmente. A gente vai ter que tratar novamente com os editores. E o contrato digital não é igual ao contrato de impressão. É bem diferente. E tem uma preocupação dos japoneses. Por exemplo, a gente não pode, de forma nenhuma, deixar que ele seja vendido de uma forma que desrespeite ou desprestigie a obra original. Você não pode trabalhar de qualquer jeito. Não é o bacião da Shueisha, não é o bacião da Kodansha, não é dessa forma que você trabalha. Você tem que fazer de um jeito que respeite o autor original, ele tem que aprovar o seu quadrinho digital, ele é envolvido também. Basicamente é o mesmo processo. É o mesmo processo do físico, só que com outra vertente agora que é o digital. A gente tem uma lista enorme de quadrinhos digitais preparados para engatilhados, mas nada que a gente possa dizer, ai que bom, amanhã está publicando. Mas a gente tem sim um plano de negócio, e inclusive o título já foi liberado, né? Já tem um monte sendo vendido em algumas plataformas, não só no Amazon. Tem acho que Apple. A Apple também. A Apple. Google, Saraiva, acho isso. então já tem alguns lugares comercializando. Você vai encontrar alguns, não todos, mas em breve você vai ter heróis fazendo parte desse campeão. E a outra pergunta? Qual foi... Títulos de vídeo negociado. Você lembra de algum de cabeça? Difícil de negociar. Eu lembro que, eu não sei se foi difícil de negociar, mas foi algo que a Panini trabalhou de forma bem mais específica, foi o One Punch Man, né, na época. O One Punch Man teve toda a questão da gente querer fazer um marketing mais agressivo, ele teve banners no metrô, ele teve pontos de ônibus, foi um marketing bem mais... E todo esse processo precisa de aprovação dos japoneses também, né? Então sempre foi atrasando o lançamento quando a gente queria que lançasse realmente. Eu diria que uma licença difícil, lembrando agora, é Pokémon. Pokémon Isso é verdade. não é a questão da meu contrato, é a produção. É uma das piores aprovações que eu já vi na minha vida. Passa por muitas aprovações. São muitas. Ele tem que passar pela Pokémon Company, ele tem que passar pela Shogakukan, que é a editora original, passa pelo autor. E a mesma questão que a gente estava falando dos materiais, a gente também tem que retocar todos os materiais. As onomatopeias serem traduzidas é uma exigência do licenciante, não vem assim pra gente. Ela vem em japonês e a gente tem que fazer tudo. Essa é a dificuldade. Tem a questão dos nomes, porque os nomes no Japão são totalmente diferentes dos nossos, então a gente tem que adaptar segundo eles querem, segundo os jogos. Então é bem difícil. O processo de aprovação no geral de Pokémon é bem complicado. Agora, falando de heróis, uma dificuldade que eu vejo, e aí é das próprias editoras americanas, é que eles não entendem que no nosso público a galera curte quadrinho clássico. Então eles, quando a gente tenta publicar algo antigo, eles desestimulam a gente a publicar. Eles falam, mas eu tenho, sei lá, os 952, tenho o Renascimento. E eles esquecem que a gente já publica tudo isso. Eles falam, mas eu já publico, por que eu não posso publicar Superman contra Muhammad Ali? Eu quero, eu acho que tem público. E eles, não, mas isso aí é tão datado, ninguém vai ler. Pega outra coisa.
Cara, eu quero. Os brasileiros, Por exemplo. os brasileiros preferem mais as coisas antigas do que as A novas. gente fala para eles que tem muito público para isso aqui, sim. E a gente, por exemplo, fala, mesmo Kung Fu, eu queria desde sempre, mas aí a Marvel não podia, porque ela não tinha mais os direitos dos outros personagens em volta dele. Quando ela negociou o contrato e eu vi o primeiro ônibus na Amazon, eu comprei imediatamente. Comprei porque eu levei para uma reunião, eu falei, olha, agora está licenciado, não tem desculpa. Vamos comprar? Vamos fazer a proposta? Eu quero trazer isso para cá, porque vai vender. A mesma coisa para a coleção histórica do Hulk. Ou esses Batmans antigos que a gente publica, as Ligas da Justiça, Superman do Garcia Lopes. Esse ano a gente está lançando um monte de coisa do Garcia Lopes. Aí o cara da DC falou, vocês sabem de alguma coisa que eu não sei? Por que está publicando tanta coisa do Garcia Lopes? Eu falei, só porque ele é o cara mais querido dos, não só do público brasileiro, como dos quadrinistas, e ele é muito reconhecido pelas camisetas. A galera compra a camiseta e já sabe que aquela arte é dele. Então a gente está conversando com todos esses públicos e todo mundo que comercializa coisa do Garcia Lopes. Lógico que eu quero vender para essa galera. E aí vem um monte de obra-prima no meio. Que pena, né? Que triste fazer isso. Mas é meio complicado convencer o seu licenciante de que aquilo é importante para o seu mercado. Eles acham que porque no deles não está vendendo, eu não preciso fazer no meu. Cara, que nada é diferente. Superman contra Muhammad Ali vendeu tão bem que esgotou em 20 dias. A gente não teve mais, só que o nosso contrato na época foi limitado, então a gente não podia mais mexer. Porque a gente argumentou com eles que venderia, queria um contrato mais longo, eles não. A família do Muhammad só permite por tal período, é pegar ou largar. Pegou. Mas se pudesse ter ficado com ele mais tempo, eu teria ficado e estava republicando até hoje. Porque, por mais inverossímil que seja, o Superman lutando contra o Muhammad Ali, não é spoiler, ele perde. Porque, afinal de contas, estamos falando de Muhammad Ali, vai perder o Superman? Nem a pau. O Muhammad Ali nunca permitiria isso. Ele mesmo falou que ele não permitiria que o Superman ganhasse. Mas é em igualdade de condições. O Superman não é boxeador. Sob um sol vermelho, nem treinando na velocidade da luz, ele ganha do Muhammad. Não existe. O Superman nunca foi lutador de rua. O Muhammad era o Muhammad. Então, quando a gente publicou, cara, pra mim foi uma das melhores surpresas e um baita esfregão que eu passei na cara de quem tava me falando que aquilo não ia vender. Foram muitos nãos que a gente ouviu para poder levar isso, para trazer esse produto. Não só lá, como aqui no Brasil também. Porque tinha gente que falava, isso aí não vai vender nada. E eu falava, vai vender sim, e vai dar certo. E deu, cara, deu. Às vezes a gente perde a batalha, às vezes tenta um Jonah Rex aqui, um Jonah Rex ali, não dá certo, você acaba desistindo, porque o público também não comprou a sua ideia. Mas são coisas da vida, são as regras do jogo e você vai jogando conforme funcionam as coisas. Eu acho que hoje, se eu publicasse Jonah Rex, talvez vendesse. Talvez. Mas eu não vou arriscar. Agora não. Temos uma pergunta aqui do João Pedro.